Caros amigos, muito bom dia a todos. É uma satisfação tê-los novamente, uma alegria poder estar aqui mais uma semana, mais um dia que se inicia com as bênçãos de Jesus para iluminar aí os nossos passos. Desejamos muito aqui, Estela e eu, que possa ser mais um dia de aprendizados mútuos, onde nós aprendemos com o Evangelho, aprendemos com vocês e vice-versa, que vocês possam também aproveitar bastante o conteúdo extremamente edificante que a nossa doutrina espírita, codificada por Kardec, trouxe para simplesmente fazer uma, entre aspas, uma revolução positiva do bem nas nossas vidas. Fico tentando imaginar aqui o que seria de nós sem essas informações extremamente elevadas que nos trazem não só um consolo, mas um entendimento que nos capacita a nos sentirmos mais felizes. Creio que seja esse o nosso objetivo principal da vida, ser feliz. Com todo mundo que eu me encontro durante o dia a dia, é unânime. Todos estamos em busca de felicidade, de saúde, de satisfação, de boa convivência. E por que não até? Vamos usar um exemplo aqui até da questão financeira. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ser mais bem-sucedido. Não tem nada de mal nisso. Isso também está incluído. Mas nós sempre nos recordamos que o Cristo nos disse: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Aquele que já está matriculado nessa escola do bem, passa a usufruir de todas as benesses que Deus quer para nós. E por que não? Uma vida farta, até financeiramente, por que não? Podemos sim, desde que isso não seja motivo, de escárnio, de tragédia na nossa vida. Então, muito bem-vindos vocês, muito obrigado pela companhia, pela amizade, muito obrigado aos amigos da Rede Amigo Espírita, obrigado aí a toda a equipe da Rede Amigo Espírita, que a gente fala sempre do Zé Aparecido, mas por trás aí temos um grupo grande de pessoas trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa doutrina de uma maneira séria e ao mesmo tempo leve, alegre, descontraída. Então, tê-los aqui conosco é uma grande honra. Agradeço muito, do fundo do coração. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia, meus irmãos. Com um clima muito gostoso aqui de São José do Rio Preto. Quantos graus deve estar, uns? Uns 19 por aí, né? 19 graus, 18, 19, por aí. Muito bom, né? E o clima mental? E o clima do coração? Quando estamos nessa corrente, quem aí nunca sentiu um desânimo para entrar, mas aí fica aqui, quando sai muito melhor, porque quando nos envolvemos com Cristo, são esses os resultados, uma melhoria de nossas energias e assim até do nosso corpo físico. Então, parabéns para você que se dispõe a entender um pouquinho sobre as verdades do eterno, verdades do divino, das leis que regem a nossa vida e a nossa trajetória. E tudo isso não com o intuito de conhecer mais, é claro que isso é uma consequência, mas de ser mais feliz. Quem está conosco aí faz um tempo, atravessou conosco essa jornada do Evangelho, porque já estamos no último capítulo, consegue definir bem a melhoria que teve nos relacionamentos, no trabalho, no trânsito, em suas orações, quem sabe aí até dissipou uma mágoa, um nó de perdão grande que já vinha de tantas encarnações, talvez do sogro, da sogra, do pai, da mãe, do irmão, do próprio companheiro ou companheira. Então a gente só tem a ganhar, não é? Com esse Evangelho. Muito obrigado pela presença de todos que estão nessa corrente conosco. Vamos lá então para a nossa prece de início? Vamos lá. Quem quiser colocar um copinho de água, fique à vontade. Quem quiser acompanhar as nossas mensagens, elevando o pensamento a Cristo, a Jesus, também fique à vontade, porque com certeza você será beneficiado. Amado Mestre Jesus, que a paz de vossa companhia possa ser sentida por nós, meros mortais, que ainda temos tanto a aprender, Mestre, que ainda temos uma casca a ser destruída
e isso destruída por nós mesmos. É aquele velho homem, mestre, que mesmo diante de sua companhia ainda não consegue sentir a sua luz, a sua paz e as vibrações dos bons espíritos amigos que nos envolvem, trazidos pelo Senhor. Amado Mestre Jesus, que possamos entender e compreender as suas mensagens a ponto de caminhar com mais leveza, edificando os nossos dias e nos trazendo mais felicidade e muito mais paz. Uma saúde física e mental que pode nos levar muito além do que sentimos hoje. Que nosso coração possa bater em felicidade. Que possamos sentir, Mestre, a sua presença toda vez que entramos em uma linda corrente dessa, de 2, 3 ou muito mais pessoas como estamos agora, para sermos beneficiados por sua luz. Abençoe, Senhor, Mestre amado, benfeitores e instrutores amigos que agora estão aqui presentes, todos os lares que estão sentindo a aflição desse momento, dessa prova. Abençoe, Senhor, para que todos consigam trazer dentro de si uma serenidade necessária para atravessar esse caminho que parece tortuoso, mas no final estaremos em glória. Muito obrigado, Mestre. Abençoe as pessoas enfermas nos hospitais, todos que precisam trabalhar e que vão com a maior dignidade possível. Abençoe as crianças que estão passando nesse momento por essa prova junto conosco sem entender tantas mudanças. Muito obrigado aos nossos anjos guardiões, que possam ser abençoados também por tantas coisas erradas que nós pensamos e eles continuam nos amando. Muito obrigado, Mestre. Que todos os enfermos, crianças e adultos, possam sentir agora abençoados em sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Olha, hoje eu separei um trechinho pequenininho do livro Chão de Flores, autores diversos, Francisco Cândido Xavier, a psicografia, e Paulo Brandão foi o espírito que psicografou a mensagem que se chama Fé e Vida. Não, quem psicografou foi o Chico. Que ditou a mensagem para Chico psicografar. Do livro Chão de Flores, por espíritos diversos, a mensagem de Paulo Brandão pelas mãos de Chico Xavier, Fé e Vida. Dentro da equipe ou sozinho, terás a lei tal qual é. Tudo é feito no caminho, segundo a força da fé. Eis a maior das sentenças, conquanto menos sabida. Em tudo conforme pensas, modelas a própria vida. Paulo Brandão. Em tudo conforme pensas, modelas a própria vida. Tá pensando o que aí, meu irmão, minha irmã? Pois é, o pensamento é o que plasma a vida. O que Só você pensa pensa, coisa ruim só. quem pensa o bem, vive o bem. Quem pensa o mal, está mergulhado no mal e não está percebendo. Um beijo para todos vocês aí, meus amigos. E hoje, como está aqui escrito embaixo, aqui, ó, logo aqui embaixo, aqui, ó, reuniões espíritas. O nosso assunto aqui hoje é finalizando já o nosso capítulo 28. Meu Deus, está acabando. Se bem que são 84 itens, né? Nós estamos aqui só no quarto ainda. E hoje nós vamos estudar aqui, meus amigos, as reuniões espíritas. Ai, meu Deus, não liguem para as nossas anotações aqui não, tá? É rabisco, é escrito, é anotação. Reuniões Espíritas, item 4 do capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Olha só que beleza aqui, ó. Nosso livrinho velhinho já vai ser aposentado esse livro aqui. Será que vai ou não? Hoje nós vamos continuar usando ele. Sim. Então vamos lá. Usando ele. Tem um monte de anotação aí, valiosa. Verdade. As anotações aqui nos ajudam. Tá todo mundo bem? Nos ouvindo bem aí? Acho que sim, né? Tô vendo, monitorando aqui a nossa transmissão. Tá ótima. O sinal aqui de internet tá estável, tá maravilhoso. Vamos lá então. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Item 4, reuniões espíritas. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Prefácio. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material,
pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem invisíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom da ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Ora, para isso, bastam 2 pessoas, mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem, então, animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia, e então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Nesse caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Se ele não disse, atenderei a qualquer um que me chame, é porque exige, antes de tudo, o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito da caridade por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Item 6. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta ou de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas.
Pedimos especialmente ao espírito de, aí a gente pode colocar o nome da pessoa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. E aí, decorrendo da reunião, no final tem a prece, no item 7, a prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. E vamos ao comentário da Estela. Para começar, o tema se chama Reuniões Espíritas. Reuniões Espíritas. Que dia que eu faço isso? Agora, por exemplo. Sem querer, você caiu em uma reunião espírita ou já ciente disso. Afinal, estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em uma reunião em mais, não consigo nem fazer as contas aqui, mas acho que mais de 150 pessoas aqui. Pelo menos mais de 150 aparelhos ligados. Não, 200 agora aqui. 200 aparelhos ligados. Instagram, né? Que a gente não tá sabendo. Agora tem Instagram também. Instagram não estamos sabendo, nós estamos no Instagram também. Então, gente, quem mandar pergunta no Instagram hoje, vocês me desculpem, nós não conseguimos responder, mas por aqui fiquem à vontade. Eu vou até entrar lá para ver agora. Enfim, você está em uma reunião de mais de 200 pessoas. Qual o tamanho de sua fé de que Jesus está aqui? Se Jesus não está aqui, o Evangelho deixou claro que os representantes de alto escalão dele estão. E aí, dentro dessa fé, nós já sabemos que eles sabem tudo que nós pensamos. E mais, no livro Nos Domínios da Mediunidade, eles têm um aparelho, inclusive o capítulo se chama Psicoscópio. Se eu não me engano, é o capítulo 5. Que eles vão em uma reunião onde estão todos sentados assim, aí já é a reunião espírita que a gente imagina, né? Algumas pessoas presentes em uma sala nessa reunião. E eles, com esse aparelho, eles conseguem ver a vibração que sai do peito de cada um. E tinha uma pessoa ali que estava meio que destoando, sabe? É como se todos estivessem lilás e aquela pessoa estivesse cinza. E André Luiz diz, nossa, aquele ali tá diferente. Ah, vocês vão ali inspirar ele a melhorar? Eu falei, não. A própria vibração dele vai achar aquele lugar ruim. Ele tá cinza. E os outros estão lilás. Até quando ele vai insistir? Ou ele se transforma em lilás também, ou aquilo começa a ficar chato, ele vai embora. Assim acontece aqui também. Pode ser que você está nessa corrente, não está entendendo que tem espíritos superiores aqui que nos envolve, não envolve a mim ou você, envolve todos nós. Tanto que eu posso estar falando uma coisa aqui, a sua mente vai vagar, vai pegar uma mensagem de outro lado e volta e nem ouviu o que eu falei. Porque essa corrente está toda ligada com benfeitores. Imagina que aqui em casa tem os benfeitores e instrutores que vão facilitar a mensagem que a gente veio trazer. Porém, aí na sua casa também, eles não estão aqui. Eles estão na corrente inteira, porque nós não estamos em uma sala física. Estamos em uma grande corrente, que para eles pouco importa a dimensão. Nossos amigos de Portugal, da Itália, do Japão, que estão aqui, estão na mesma sala, porque para eles não importa o espaço físico. Entendi. Estou nessa corrente então. Qual é a sua vibração? Pode ser que nessa corrente você está aí assistindo e falando assim, nossa, a voz dessa moça me irrita. E, não tinha outra moça aí que tinha cabelo, não sei, eu tenho um quê contra careca, eu não gosto de gente careca. Você tem certeza que você está na mesma vibração que a maioria está? Buscando uma mensagem edificante, entendendo que os espíritos amigos e benfeitores superiores leem o nosso pensamento? É a nossa pouca fé que não consegue transcender a matéria. Imagina então que eu estou numa sala, essa é uma sala física mesmo, a tradicional reunião que acontece no espiritismo de uma sala mediúnica.
Vamos agora, pessoal, vibrar pela paz. Aí o dirigente ou quem faz ali a facilitação da sala mediúnica, que no nosso caso aqui no nosso centro, nosso querido Reinaldo Lopes, que está aqui presente conosco, muito estudioso. E aí ele diz, agora nós vamos vibrar para o mundo. Você teria coragem de falar assim, vou nada, não gosto da tua voz? Ah, que legal nós no Instagram. O Oceano está encantado que ele está no Instagram, gente. Tá no Instagram, gente, olha que legal, ó. Ele está instagrando. Tem que ver deitado. Você está instagrando tudo. Isso, muito legal. Beijo para todo mundo no Instagram. Você teria coragem fisicamente de falar assim, eu não vou vibrar pela paz, vibra vocês aí, porque eu não tô gostando, eu não gosto dessa parede aqui, ó, não gosto. Não, o que acontece? Eu ia segurar o meu comentário. Só que quando falamos de verdades divinas, como o Evangelho nos apresentou, você fala com vibrações, você fala com o seu pensamento. Avalia o que você está pensando nessa corrente agora. Você acredita que quando você está nessa corrente, você está junto com Cristo, se não Cristo, um espírito muito superior tal qual? Quem gosta aí do Haroldo Dutra Dias, um dos maiores representantes aí da doutrina, Rossando Cringe, tem gente que já gosta do André Trigueiro, de Valdo Franco. Se ele estivesse na tua frente, você ia falar alguma asneira que fala? É asno que fala asneira, Estela, pra vocês me desculpem, mas a Estela fala asneira às vezes. Eu não pareço um asno, só um pouquinho, mas eu falo. Então, diante de uma pessoa, eu tenho vergonha. Só que se eu tivesse fé, uma fé viva dentro do peito, eu nem pensava asneira. Nem pensava. Porque aquela corrente tá assim, ó. Tem uns lindos aqui, ó. A Síria, a Iris, os Bertuga, a Gláucia Santos, o Reinaldo. Tá todo mundo assim, ó. Ai, luzinha, luzinha, luzinha. Aí chega em mim. Ixi, tá escura. Eu tô destoando da corrente. Quando você está perto de pessoas falando de Jesus, isso é o que está dizendo o Evangelho segundo o Espiritismo, reuniões espíritas. Quando você está em 2, 3 falando de Jesus, se comporta tal qual é a presença de Jesus nessa reunião. Tenha vergonha de seus pensamentos a ponto de começar a equilibrá-los. Não se sinta culpado, que é o que eu falei. Às vezes eu falo asneira, às vezes eu penso asneira. Nós somos todos juízes, bate o martelo o tempo todo, tá errado, não quero, não gosto, não somos assim? Então, encarna em você um ser que entende, que compreende com fé que Jesus está presente. Se ele não está presente, ele não mandou o Haroldo, ele não mandou o Rossandro. Quem aí, às vezes, nem sabe de quem que eu tô falando, sabe do Padre Fábio de Mello, gosta muito? Ele não mandou o Padre Fábio de Mello, ele mandou algo muito maior, alguém muito maior para essa reunião. E eu tô fazendo o quê aqui no meio? Pensando bobagem. Ou então o Evangelho na sua casa. Tá você, seus companheiros que residem no seu lar, abre o Evangelho, uma mensagem linda para cada um. Eu já olho para o outro ali da frente, já... tipo assim, serviu para você, para mim não serviu. Desconsiderando que ali está um benfeitor de grande escalão. Pensa bem, o que eu teria vergonha de falar na frente de alguém importante de luz, não pense, porque você também está na frente deles. Só para terminar, eu vou ler mais uma vez a fé e vida, porque é de fé que nós precisamos quando entramos nessas correntes. Quando você vai fazer evangelho no lar, quando você vai debater alguma mensagem edificante com as pessoas que estão do seu lado, até numa roda de trabalho, começou a falar em Deus, em uma roda de trabalho, o que você acha que está acompanhando ali? É claro que sem hora marcada, não vai vir uma excelência, né, divina. Tudo tem que ser com disciplina, bem feito, mas pode ser acompanhado de espíritos maravilhosos. Estão falando de Deus, conectou. Então ali, o que está acontecendo? Agora eu vou utilizar a fé, uma fé que eu não estou enxergando, mas eu sei que eles estão aqui. Então que eu fale menos asneira possível, que eu pense menos asneira possível. Com a fé e vida que eu vou apresentar agora, que o Espírito Paulo Brandão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Paulo Brandão ditou a ele.
dentro da equipe ou sozinho. Terás a lei tal qual é. Tudo é feito no caminho, segundo a força da fé. Eis a maior das sentenças, conquanto menos sabida. Em tudo conforme pensas, modelas a própria vida. Quando falamos de fé, falamos de coisas que estão fora da nossa visão, fora do nosso tato, fora da nossa audição, fora do nosso olfato, fora. Porque a fé, ela transcende a matéria. Então, hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe para nós as reuniões. Juntou você, a comadre e o compadre, para falar de alguma coisa bacana, saiba que ali tem um espírito superior na sua presença. O que você está pensando? É isso que vai dizer o teor dessa reunião, ou o quanto você está levando dela. Se você está brilhando, como nossos irmãos aqui estão brilhando também, formou-se uma grande corrente de luz. Ela já está acontecendo agora, mas se você não está brilhando, o que acontece? Você não está se beneficiando. Então, se beneficie por onde você for, pensando sempre o bem, tirando os julgamentos, tirando as críticas, tirando o mal. E aí eu pego e consigo utilizar aquela essência daquela corrente, aquele néctar divino que é falar de coisas boas e coisas do bem. E, para nós em particular, falar de Cristo. Não é, Luciana? Pois bem. Observe que... Você dá licença só um pouquinho que eu vou dar insulina no meu pai. Tá. Vai lá. Observe como que a espiritualidade não cansa de nos advertir em relação à escolha que devemos realizar, sempre boa, em relação aos nossos pensamentos. No livro Pensamento e Vida, o benfeitor Emmanuel nos alerta sobre isso de maneira muito clara. Aquilo que pensamos, damos vida. Portanto, quando então, em uma busca por uma reunião espírita, a gente pode usar aqui o exemplo das lições que a gente aprende no culto do Evangelho no Lar, e eu quero responder até a pergunta aqui da Cleia Gonçalves, que fez uma perguntinha aqui no meu perfil. Ela falou assim: fazer o Evangelho no Lar sozinha, é óbvio, né, que nunca estarei, nós estamos sempre acompanhados do nosso benfeitor espiritual, ainda mais em um momento como esse. Requer algum procedimento diferente das reuniões que contam com a presença de demais familiares ou amigos? A resposta é que não, viu, Cleia? Você pode fazer da mesma forma, estando sozinha, fazendo a sua prece, sempre em voz alta. Como a gente fala assim, voz alta é modo de dizer, não é para ficar fazendo discurso, é para falar nesse tom de voz que eu estou falando aqui. Lembrando que em torno das suas palavras, dos seus pensamentos, gravitacionam amigos espirituais, como diz aqui o Evangelho, espíritos puros, né? Jesus ou os espíritos puros que o representam estarão contigo nessa reunião feita, vamos dizer assim, apenas com você ali encarnada no momento que você está sozinho na tua casa, um dia de chuva, um dia de frio, um momento de quarentena, precisamos ficar aí mais reclusos, mas você não estará sozinha e o procedimento deve ser o mesmo. Você faz ali a sua leitura inicial, aliás, a sua prece inicial, como foi aqui dado um exemplo para nós valioso aqui no item 6, aqui do capítulo 28, que fala como começar então uma prece, fazendo um pedido para a espiritualidade, que possamos então nos conectar com essas energias bondosas e nos livrar daqueles que querem nos atrapalhar, que querem nos muitas vezes enganar ou até brincar com a nossa cara. Obviamente que isso acontece mais no início, quando a gente está começando a fazer esse tipo de estudo, esse tipo de prática. Depois, com o passar do tempo, com a prática, passamos a não ser mais interessantes para aqueles espíritos que querem eventualmente nos prejudicar, porque eles passam a ver que estamos engajados mesmo no bem, estamos engajados com essas forças superiores, com esse desejo de aproveitar as boas mensagens. Só que para isso, meus amigos, como a Estela bem disse, nós precisamos fazer antes um preparo. Nosso amigo Rony T. Almeida deixou um comentário aqui muito legal, que a primeira coisa que a gente faz durante o dia é uma prece, um agradecimento. Se já não estivermos nos preparando para isso, ou seja, para o momento de uma reunião espírita, que no caso, vamos usar que as reuniões, tanto que acontecem nas casas espíritas, quanto aquelas que a gente realiza em casa, no culto do Evangelho no Lar, se já não tiver havido, então, um procedimento anterior aí de preparação íntima, de melhorar um pouquinho o hálito mental,
de estar ali cogitando coisas boas, de estar falando algo bom, de estar lendo notícias que sejam agradáveis. Agora você imagina que situação adversa, você acabou de ter uma discussão, ou acabou de pensar mal de alguém, ou de desejar um mal para alguém, porque você está com raiva, está magoado, está com bloqueio. Como é que você vai se conectar aos bons espíritos? Com esse pensamento, nuvens escuras, cheio de trovoadas. Muitas vezes a gente vai para uma reunião espírita com a cabeça aí, com mágoa de alguém, ou com rancor, ou com uma sensação de que algo não está bem dentro de nós. Deixo claro aqui, não é para você deixar de ir na reunião não, tá? Só que assim, vai dificultar mais essa comunicabilidade, vai dificultar essa conexão boa. Se eu já vou perdendo o jogo de 1-0, vai ficar mais difícil reverter aí o placar, né? Então é preciso fazer esse trabalho ao longo do dia. É preciso amar a si mesmo. Nós precisamos gostar de nós e selecionar mesmo aquilo que a gente quer para a nossa vida. Fazer uma filtragem não de maneira alienada. Não é para você ser uma pessoa que exclui a realidade da vida, mas você pode selecionar aquilo que você quer mais absorver. Quando você vai no restaurante, você não escolhe aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta de comer? Por que com os pensamentos a gente não faz o mesmo? Quando você vai se alimentar, quando eu vou me alimentar, eu procuro colocar ali aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu acho que está com uma aparência mais bonita, porque eu não sou bobo, eu quero o bem, eu quero me alimentar de uma forma que faça bem para o meu organismo. Eu quero comer e gostar daquilo que eu estou mastigando, eu quero sentir o gosto. Agora, por que com os nossos pensamentos nós não damos a mesma atenção? Portanto, dizem os amigos espirituais que é preciso então estar em comunhão de pensamentos com as pessoas nas quais vamos nos reunir. Se a gente tiver então essa boa conexão, Jesus, como nos prometeu, estaria conosco, ou então os espíritos que os representam. Lembrando sempre da chamada ubiquidade, que é uma palavrinha aqui que eu até deixei em destaque aqui para poder falar sobre ela, que significa nada mais do que estar presente em toda parte. Os amigos espirituais, com o poder que têm, com a bondade que é concedida pelo alto, têm o poder de estarem em vários lugares. Jesus mesmo é um exemplo que está aqui conosco hoje. Então ele está aqui com vocês? E lá na casa da dona, como diz o professor dele, dona Maricota, né? O Rodrigues gosta desses nomes diferentes, né? Na casa da dona Maricota ele não está então, porque se ele está aqui com vocês, ou ele está lá com a Iris na Itália, ou ele está com o Ronaldo Okawa lá no Japão. Mas como? Como é que pode isso? Jesus está em todos os lugares. Dizem-nos os espíritos superiores, por conta desse poder de já ser o governador da terra. E abaixo dele tem uma hierarquia. Tem os amigos espirituais, os anjos, os espíritos puros. E mais próximo de nós aqui está o nosso benfeitor espiritual ou anjo de guarda, cada um dá o nome que quer. Se trata da mesma pessoa. Portanto, meus amigos, se estivermos nós dois aqui, eu e a Estela, vamos fazer uma oração. Ela ora para lá, eu não sei o que ela está orando, eu estou orando para cá, não tem a mesma conectividade, não há o mesmo acoplamento de ideias, não tem a mesma relevância espiritual. Agora, quando os dois oram, ou um fala, você ora, então eu vou acompanhando em pensamento, aí existe sim uma comunhão de ideias. Por isso que nas reuniões espíritas, a gente observa que sempre há alguém que faz a prece, não é assim? Quando você vai no centro, geralmente tem a oração de início, o pessoal às vezes, alguns locais fazem a oração final também, depois de uma preleção, de um estudo, uma palestra pública, porque quando um fala, os outros vão em sintonia de pensamento. Agora, diferente seria se você chega na casa espírita e o dirigente falasse assim, bom, agora vamos orar então. Aí ele fecharia o olho assim, ficaria quietinho, orando, sem falar nada. E cada um ora por si. Não teria o mesmo valor, não teria a mesma relevância. Por isso que é feito então dessa forma. Um fala, os outros vão junto, vão no mesmo embalo. Você vê que a Estela fez a oração aqui agora há pouco, no início. Então não teria a mesma relevância se fosse diferente disso. Olha só, eles alertam aqui, se estiverem então animadas de mútua prevenção, ou seja, se eu estou animado, se eu estou aqui de posse,
de uma prevenção do bem. Sabe qual que é? Eles destacaram aqui: ódio, inveja, ciúme. E eu acrescento aqui algumas: mesquinharia, excesso de rigor, perfeccionismo, que passa da linha do razoável e passa a se tornar um defeito. Todo tipo de sentimento que nos torna angustiados e que nós repelimos os outros. Qualquer tipo de sentimento, que você está nervoso, aqui, encolerizado, irritadiço. Então isso é uma maneira de nos prevenir do bem, quer dizer, o bem não chega até nós, porque nós criamos essa capa protetora, uma camada espessa de energia ruim. E aí alguém pode estar pensando assim: mas eu não quero criar isso para mim não, você está louco? Eu quero o bem. Então para o bem entrar, você tem que estar bem também. O bem não entra em casca dura. O bem fica ali permeando, tentando entrar, mas ele não encontra espaço, porque a gente fecha o pensamento, e o pensamento é o que nós somos. Quem é você se não aquilo que você pensa? Se tirar esse teu elemento pensador aí do seu corpo físico, o corpo desfalece na hora. É apenas uma veste, é uma roupa que deixa de ser usada, retorna para a terra. É um aparelho orgânico, é uma roupa. Então nós não somos um corpo, nós somos um pensamento, nós somos uma mente. Quem é o Oceander? É aquele careca lá de Rio Preto lá? Ele está usando uma roupa de um careca que mora em Rio Preto, mas ele é um princípio espiritual, ele tem um pensamento dele. Se eu não dedicar a minha vida a tentar melhorar a qualidade do meu pensamento, vai ficar difícil eu me conectar com o bem. Fica difícil eu aderir a novas ideias, fico mais restrito. Eu não consigo deixar que os espíritos superiores tenham alcance em mim. Se eu estou sempre pensando na morte da bezerra, como dizia minha avó, pensando no passarinho verde, já ouviram esse termo já? Ou então estou sempre procurando uma maneira de encontrar defeito em tudo. Deixa eu ver, aquela tomada ali está meio fora do lugar, hein? Essa parede aqui está precisando pintar, hein? Está meio estranho. A Estela, acho que o cabelo não deu uma arrumada hoje não, está meio despenteado aí. Você começa a ver só defeito em tudo, aí você fala: agora chegou a hora do meu momento, do meu evangelho no lar. Vamos lá. Venham espíritos superiores. Fala assim: a gente está até tentando, mas não está tendo aí um jeitinho de encontrar você não, meu irmão. Teus pensamentos estão muito nebulosos. Então tem que ter esse preparo, mas não adianta fazer isso só no instante da reunião espírita. Tem que fazer isso ao longo do dia, para ter uma melhor qualidade. Obviamente, se você viveu e teve um dia turbulento, tal, você não vai deixar de fazer a reunião espírita, não vai deixar de fazer aí um culto do evangelho no lar, mas não vai ter a mesma abrangência. Você não vai conseguir ter um êxito tão bom como poderia, se não tivesse ocorrido em você aí esses pensamentos aí nebulosos, né? Deixa eu ver aqui. Eu trago umas anotações que eu gosto sempre de ir destacando item por item. Outra questão também que o Evangelho nos fala é que não adianta falar em sincronicidade se os corações não estiverem cogitando bem. E a gente observa isso muito nas rezas. Nada contra quem faz as suas rezas, viu, gente? Não estamos aqui para criticar nenhum tipo de conduta, mas é apenas para fazer uma observação. Geralmente, quando nós rezamos uma reza pronta, tem algumas palavras até que a gente sequer faz conta do que significam. De modo que, como é que pode isso movimentar o meu coração se eu não estou sabendo o que eu estou falando? Como, por exemplo, a palavra aqui que foi dita hoje, ubiquidade. Imagina se no meio de uma prece tem a palavra ubiquidade e tal. Mas será que eu sei o que é ubiquidade? Ubiquidade. Se eu não souber, então, o que é essa palavra, ela passa despercebido por mim. Eu não vou, então, absorver nem dar relevância ao meu coração. Então, você pega uma reza, aí, não vou nem citar nenhuma, para dar a impressão que a gente está aqui querendo criticar. Não é crítica, gente, não é isso. É porque, às vezes, eu faço ela de maneira mecanizada, sem estar trazendo do meu coração os sentimentos que as palavras querem nos colocar. Como diz o Evangelho também, em lições anteriores, é preciso extrair o espírito da letra. Se eu não consigo extrair o espírito da letra, se eu estou só falando a letra, eu estou apenas mecanicamente fazendo aí, ou desejando entrar em uma boa conexão
mas isso vai dificultar muito. Então, o caráter das reuniões espíritas sérias é esse, em que, sinceramente, desejo o concurso dos bons espíritos. Quero ter os bons espíritos junto comigo na minha reunião que eu vou fazer hoje. Então, é preciso criar o clima, preparar o terreno, preparar esse terreno aqui, ó, o que povoa a atmosfera que está em torno dos meus pensamentos. E aí, então, tem a prece, eu achei muito legal, porque eles nos orientam assim, mas essa prece aí também não é um negócio mecânico? Não é uma coisa que vocês dão dando para a gente ler aí? Não, isso aqui é um exemplo para você depois usar suas palavras. Você aproveita, por exemplo, assim, e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Você não precisa falar dessa forma. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu gostaria muito de ter a minha mente clareada, de tal modo que eu possa identificar quando houver alguma tentativa de golpe em mim ou alguma informação que possa me trazer prejuízo. Eu gostaria muito de saber distinguir o bem do mal, para eu não cair em cilada. Quantas vezes a gente não caiu em cilada? Outro dia mesmo eu caí numa cilada. Eu postei um texto no Facebook achando que era verdade, até porque achei que aparentemente ele era relevante e até sério. Falava de que usar máscara poderia causar uma certa diminuição da absorção de oxigênio, ou seja, a chamada hipoxemia. E depois eu fiquei sabendo que não era uma informação verdadeira, que o uso da máscara não é assim, mesmo em uso prolongado, em máscara mais fechada, não faz essa hipoxemia dessa forma. Eu fui lá imediatamente, já apaguei a postagem, quer dizer, caí numa cilada, né? Chamada fake news. Fiquei mais esperto, passei agora a ficar mais ligeiro, não posto mais nada sem pesquisar antes a veracidade de tudo. Já fazia isso antes, mas vacilei, né? Vamos dizer assim. Então, durante a prece eu posso fazer esse pedido. Eu quero que vocês me ajudem a distinguir o que é equivocado do que é correto. Então você vê que exemplo bacana. Bons espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. É uma linguagem bonita, mas vamos falar isso com o nosso próprio pensamento, com as nossas palavras. Mais ou menos assim, eu vou dizer aqui da minha parte, meus amigos de luz, que eu possa me tornar uma ferramenta útil para quando vocês vierem me inspirar, para que eu possa absorver isso, para que eu possa perceber isso, para que eu consiga ouvi-los, senti-los, percebê-los. Vocês percebem que durante toda essa lição traz para nós esse exemplo de o que nós devemos maquinar na mente durante esse processo das reuniões espíritas. Afastai-nos de todo o pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúmes. Quer dizer, olha que legal. É um pedido que eu faço para que o mal que está em mim, e como diz a nossa doutrina, são os demônios que a gente às vezes teme, sempre os demônios exteriores, né? O demônio daquele espírito mal que vem me perseguir. Na verdade, os demônios que a gente deveria mais temer são aqueles que habitam em nós. Como disse aqui, egoísmo, orgulho, inveja, ciúmes, prepotência, arrogância, estupidez, agressividade. Isso tudo, quando ainda mora em mim, o responsável sou eu. Mas não foram os maus espíritos que vieram me inspirar isso? Precisamos parar de jogar a culpa nos espíritos, né? Eu acho que nós já somos maduros o suficiente para poder saber fazer essa distinção. Não tem espírito nenhum vindo nos perturbar em algo que a gente já não possua. Vamos parar com isso, essa conversa de que estou nervoso porque deve ter algum espírito mal aqui nessa casa hoje, não sei não, cheguei aqui nervosinho, mas eu não tenho culpa não, tem algum obsessor aqui querendo me deixar nervoso. Para com isso. É muito fácil dar esse tipo de justificativa, sempre jogando a culpa nos outros. Vamos jogar a culpa pro nosso peito. Olha a recomendação dos espíritos aqui, Afastai-me de todo pensamento, quer dizer, o pensamento meu. Não é o pensamento do outro, não está escrito aqui, afastai-me do pensamento do outro que está mal ali, do espírito obsessor. Óbvio que tem depois aqui as citações de que um pedido de afastamento daqueles que querem nos prejudicar, os zombeteiros e por aí fora. Mas o pior mesmo está em nós, meus amigos. O maior desafio da nossa vida é conseguir nos vencer.
O dia que a gente conseguir descobrir que nós somos o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo, as coisas vão mudar muito favoravelmente a nós. Nós vamos parar de delegar problemas. Quer dizer, eu não tenho problema. Problemas são os meus obsessores. E eu tô quieto aqui. Eu não tenho culpa que as pessoas me influenciam. Eu tô aqui quieto. A Estela fica me perturbando aqui, ó. Ora, ela pode até tentar me perturbar, mas eu vou me perturbar se eu deixar. Sou eu que mando em mim. Eu que escolho o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Tem uma pergunta aí? Tem uma reflexão bacana. Vamos lá. Edilene Maria Falcão Campos, está aqui no meu perfil. Coisa que é real mesmo. Acredito que durante as reuniões espirituais nossos pensamentos podem mudar. Sim, Edilene, com certeza. Eu falei do preparo aqui, mas como eu disse anteriormente, não é porque você teve um dia turbulento, tua cabeça está ruim, que você não vai fazer uma reunião. Você faz sim. Durante a reunião, sim, você vai veiculando as mensagens do Evangelho, você vai ventilando novos ares. Eu uso sempre o exemplo assim: cheguei com meu baldinho de água suja. Você vai jogando o Evangelho, é água limpa. Você vai jogando água limpa ali, daqui a pouquinho aquela água suja, aquela água turva, ela se desfaz e vira uma água límpida de novo. Então, temos que fazer isso, temos que fazer as reuniões. Mas então só quando eu estou bem eu vou fazer a reunião? Não, tem que fazer sempre. Que você vai melhorar. Você pode dar o maior encapetamento possível, nível hard de encapetamento aí. Faz a reunião, porque você vai diminuir. Mais uma palavra, a elusina, hein? Você vai diminuir o encapetamento. Vocês entendem a brincadeira, né, gente? Estamos aqui num clima de descontração entre amigos e eu acho que vocês entendem que nós estamos aqui tentando traduzir de uma forma leve, agradável e com bom humor, por que não? A doutrina espírita é leve, ela é super agradável. Então sim, viu? Como é que ela chama? A Edilene? Edilene Maria Falcão de Campos. Valeu, Edilene. As reuniões espirituais, nos pensamentos, durante as reuniões, os pensamentos vão mudando sim, isso é verdade. Poxa, tem gente que chega perturbadaço mesmo, teve um dia péssimo. Fala, nossa, isso salvou minha noite. Vou ter uma noite ótima agora, melhorou muito. Até conseguir perceber que aquilo que me afligiu tanto era algo que eu precisava mesmo experimentar, que eu estou muito inexperiente ainda. Muito bem colocado, viu, Edilene? Enfim, meus amigos. E aí depois tem aqui a citação da prece para o final da reunião, com agradecimento sempre aos bons espíritos que vieram aí trazer para nós uma mensagem de auxílio, de comunicar conosco, que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. Olha que legal. Quem é instruído, a gente vai receber um monte de instrução. Agora, a prática, quem vai determinar se vai colocar em não ou não, somos nós. Espírito nenhum vai incorporar em você e fazer você se tornar uma pessoa super agradável e que pratica o Evangelho. Eles não farão isso. Aliás, geralmente quando o Espírito incorpora em nós é porque quer destruir a gente, né? Chamada obsessão aí. Então, que a gente possa tomar posse dessas informações e trazer elas em prática para o nosso dia a dia. É isso que vai transformar a nossa vida. Então, meus amigos, que beleza esse estudo de hoje, das reuniões espíritas. Devemos fazê-las o máximo possível. Coisa está feia na tua casa aí? Aproveitando até o gancho aqui do culto do Evangelho no Lar, faça todo dia. Não está muito legal aí o acontecimento que anda se sucedendo? Ou seja, não tem acontecido coisas agradáveis? Faça esse culto, essa reunião todos os dias. Mas você está sozinho, não tem problema. Está você e seu benfeitor. Melhor do que não fazer. Mas se tiverem mais pessoas unidas, a força ela é maior aí. Tem uma relevância mais profunda. Certo? Vamos finalizar? Vamos? Tem uns comentários aqui, se aqui der tempo de ler, eu não sei. Ah, é? Você filtrou algum aí? É um que eu preciso comentar. Ah, tá. O Rony Almeida, ele colocou uma observação bem bacana aqui, que orar bem não é orar muito, né? É saber se posicionar. E ele colocou ainda embaixo, para isso é necessário que ao orar estejamos com o coração livre de qualquer mágoa ou rancor ao próximo. Isso não significa que para a gente orar a gente tem que estar limpinho, lindo, né? É claro que se eu orar limpo vai ser bem melhor para mim, uma conexão com Deus também mais clara. Porém, se você nesse momento está sentindo teu coração não tá bom, tá com rancor mesmo, somos humanos, tá com amargura, tá com falta de perdão, o que eu faço? Você vai pedir para Deus te ajudar com essa questão. Eu já vi crianças que estão com dificuldade na tarefa.
com algum problema. O que é bacana pro pai e pra mãe? Essa criança virar e falar, eu tô com um problema aqui. Você que é pai humano, você não vai lá ajudar? Falo, não, deixa eu sentar aqui, eu te ajudo com isso. É muito melhor do que a criança desistir de fazer a tarefa. Assim nós podemos, com o coração amargo, desistir. Desisto de Deus porque eu não me sinto... Eu sinto vergonha de Deus com tudo que eu carrego no meu coração. Não faça isso. Continue orando, mesmo sujinho, para limpar. Sim. Não é? É. Nós falamos aqui da qualidade, quer dizer, eu preciso ir tentando fazer isso durante o dia, mas tem dia que não dá. Tem dia que o bicho pega. Nós humana é assim. nós vivemos num mundo imperfeito. Nós somos imperfeitos, as coisas que estão ao nosso redor são imperfeitas. Então vai ter momentos que você vai chegar em casa nervoso, irritado. Então tem que fazer mesmo assim, para poder purificar. E olha que comentário legal que a Cleia Gonçalves fez agora há pouco aqui. Ela falou assim, ó, eu fazia 7h30 da manhã e por vezes, estando só em casa, senti que fui acordada porque já iria perder a hora. Olha que interessante. Os amigos espirituais vêm, mesmo a Cleia estando sozinha. Aí deu umas 7 horas, a Cleia não acordava, hein, Cleia? E o espírito falou assim, e agora, hein? E agora, 7h02, nossa, 28 minutos e a Cleia tá lá, gente, não acordou ainda. Tá lá passeando no nosso lar, lá assistindo a palestra do Chico Xavier. 7h10, nada. Vamos ter que acordar essa mulher aí, gente. Cleia, acordei, minha filha. E ela acordava. Você vê que bacana, né? Os amigos espirituais estão aí desejosos de estarem em comunhão conosco. Bem colocado, viu, Cleia? Gostei, viu, da tua posição aqui, do teu comentário. Mais alguma? Vamos. Outra mensagem bacana aqui é que o Luciano Praciano, nosso amigo lá de Santos, colocou para nós aqui. Peraí que eu perdi, Lu, mas eu acho aqui, ó. Na decoreba, ele tá falando da oração. O rezo sistemático. Na decoreba, o pensamento voa. A sintonia se desfaz. Prece só é prece quando nasce do coração. Fresca nas palavras e verdadeira na intenção. Ele sempre rima, Lu, né? Tem a inveja disso. Poeta. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos assim, a prece é agradável a Deus? Eles dizem, as preces sempre são agradáveis a Deus. Sempre. Portanto, se até hoje você rezou na decoreba também, agradou a Deus. Não foi isso que o Lu quis dizer. O importante é que a prece, ela tem que te elevar. Agradou a Deus sua prece decorada? Agradou. Porém, agrada mais as de coração, porque Deus sabe que você está sentindo. Então, você quer agradar 2 vezes? Faz a decorada, mas faz a que você sente. Ah, Estela, eu gosto de orar o Pai Nosso, pelo amor de Deus, a oração que nosso mestre nos ensinou, que isso é real. Ah, somos espíritas, a gente não fala mais amém, a gente fala que assim seja. A diferença faz, amém, assim seja a mesma coisa. Então eu faço a decorada, mas eu faço com tanto coração, que é isso, agradou a mim e agradou a Deus, porque a prece, antes de tudo, é para você se elevar. Então, se eu estou aqui, Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, isso daí não está me elevando. Mas se eu estou, Pai Nosso, que está no céu, sentindo, ai, agradou a Deus demais. Mas e se até hoje eu fiz e eu nunca senti? Agradou a Deus do mesmo jeito. Mas ele se agrada mais quando ele vê lá você, ó, sentindo a oração. Isso daí é a resposta dos espíritos. Muito bom. E só lembrando aqui, ó, que a Fátima Feitosa, a Camila Santiago disseram aqui que fazem o culto no lar sozinhas, mas não estão sozinhas nunca. Tem o seu benfeitor e tem a equipe espiritual que vem até a sua casa. Você tá brincando? Não vai vir uma equipe na minha casa eu estando sozinha, eles não tem mais o que fazer, não? Sim, eles vão em busca daqueles que querem recebê-los. Então, se vocês estão aí sozinhos, pode ter certeza, vocês não estão enxergando. Vai ter uma equipe aí junto contigo. Uma equipe que vem te inspirar, viu? A Fátima e a Camila aqui, ó. Vem inspirar vocês e trazem ainda junto espíritos chamados terra-terra, espíritos que ainda estão muito ligados aqui na matéria, que desencarnaram talvez, alguns recentemente, alguns já há mais tempo, mas ainda não conseguiram se desvencilhar, não conseguiram entender que estão já no mundo espiritual. Então eles precisam de ouvir a voz humana. Aliás, a voz do encarnado, desculpem. E aí, esses espíritos também são trazidos para serem instruídos pela leitura que fazemos e o comentário do Evangelho. Então isso é muito legal, é um trabalho lindo que os amigos espirituais fazem em sinônimo de fraternidade e de comunhão
conosco nessa busca, inclusive estendendo ela aos amigos, os nossos irmãos desencarnados, ainda pouco instruídos. Certo? Vamos à nossa prece então, que a nossa hora aqui, foi embora já. Não esquece de orar para os filhos de todos. Olha aqui, aniversário dos gêmeos Ricardo e Rafael, da Melissa linda. Hoje estamos sabendo de algumas crianças que estão hospitalizadas e nós gostaríamos que vocês mentalizassem muito essas crianças, porque é um momento que até os adultos estão fora do eixo, né? Por causa dessa pandemia. Aí quando você vê uma criança debilitada, é de doer o coração. Então, se vocês puderem entrar conosco nessa corrente, você que está se sentindo um pouquinho triste, um pouquinho angustiado, início de depressão profunda, coloca o seu copinho de água aí. Enquanto o Oceander vai proferindo as palavras, coloca a sua mão sobre a água para que os benfeitores possam magnetizar essa água e você vai sentir muito melhor. Não deixe essa água acabar, vai repondo ela ao longo da semana, tá bom? Eu vou sair para ouvir meu pai. E a Kátia Schmitzmann falou assim: eu também faço sozinha, a única encarnada presente. Eu adoraria saber quantos desencarnados aguentam me ouvir. Kátia, o que é isso? Você pode ter certeza que fazendo o evangelho aí sempre tem muita gente que gosta muito de você, viu? E eu queria fazer um pedido especial. Outro dia fizemos um pedido pro Luquinha, filho do Ronaldo Okawa, e hoje eu quero fazer um pedido especial para um casal de amigos nossos aqui, o Vitor e a Érica, que estão com o filhinho deles, o Davi Menegon Bernardo, que ele está internado na UTI aqui em Rio Preto, no Hospital da Criança e Maternidade. Fez uma cirurgia intestinal um pouco, vamos dizer assim, delicada, e ele permanece internadinho, mas ele está sendo bem cuidado e tal. Mas eu gostaria de pedir para vocês aí, nessa corrente gigantesca que nós temos aqui, o pessoal que está aqui na Rede Amigo Espírita, no Instagram, no YouTube, no Facebook, pessoal que está aqui no meu perfil, por favor, anotem esse nome: Davi Menegon Bernardo. O nosso Davizinho tem só um mesinho, vai fazer 2 meses agora. Ele é muito novinho e teve uma complicaçãozinha aí, teve que fazer uma cirurgia. Então, se vocês puderem mentalizar o Davizinho saudável, como vocês fizeram com o Luca, e o Luca tá ótimo, teve alta, tá em casa, tá brincando, tá perfeito. Vamos mentalizar o Davizinho também aí, saudável, podendo levar a sua vida aí, crescer, desenvolver, ser um meninão esperto, bonito, como ele é, e que ele vai continuar sendo. Vamos mentalizar o Davi com saúde, tá? Eu faço esse pedido para vocês, porque o Vitor e a Érica é um casal de amigos muito próximos de mim e da Estela aqui, muito queridos. Inclusive fomos padrinhos do casamento deles, eu e a Estela, enfim. E ele é o primeiro filhinho deles, e já passando por esse momento imprevisível aí. Então eles estão bastante aflitos, que nós possamos orar pelo Vitor e pela Érica, para que eles se mantenham tranquilos, e isso tudo vai passar, e vai ser só um capítulo difícil da vida, mas vou mentalizar o Davizinho aí 100%, tá bom, gente? Eu faço esse pedido para vocês aí. Vamos à nossa prece então de encerramento. E o Ronaldo acabou de dizer aqui que o Luca tá brincando, tá fazendo um fuá lá no Japão, né, o Ronaldo? Ficou em coma 3 dias. Saiu da UTI no 4º dia e já tá em casa, 100%. Que maravilha. Louvado seja Deus, né, Ronaldo? Vamos lá, meus amigos. Também lembrando aqui do sogro da Carmen Vieira, que ela tá pedindo aqui uma vibração. O sogro dela que tá a cirurgia de retirada do estômago agora, está inflamado, ele está com receio de ir ao hospital por conta do Covid. Que dê tudo certo pro seu sogro, viu, Carmen? Depois você coloque aí, por favor, o nome dele pra gente orar por ele também, viu? Vamos lá, meus amigos. Senhor Jesus e amigos espirituais aqui presentes, quanta alegria poder usufruir das lições do Evangelho por mais uma vez. Senhor Jesus, quero te agradecer intensamente, imensamente também, por permitir a mim e a Estela que estejamos nessa rede social, levando a tua mensagem consoladora e esclarecedora para os nossos corações. Queremos, Senhor Jesus, adquirir a força que precisamos
para poder aprender a discernir o que é bom e o que não é tão bom e colocar isso em prática do nosso dia a dia. Mestre amigo, abençoe cada pessoa que nos acompanha, que nos oferece a sua fraternidade, a sua amizade, o seu coleguismo, o seu companheirismo. Abençoe aqueles corações que estão aflitos, às vezes irritadiços, impacientes. Abençoe todas as pessoas que não creem na luz que emana do teu coração e que ilumina todos nós. Abençoe os enfermos, Mestre. E acrescento e peço licença para pedir para você, Mestre, a autorização para que eu possa doar de minha parte a minha bênção a todas as pessoas do nosso planeta, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, àqueles que nutrem por nós uma amizade, uma simpatia, e aqueles que, por seus motivos, que são aceitáveis, guardam um tipo de receio, uma animosidade, uma ressalva a nós, que possam todos ser abençoados pelo nosso carinho, pelo nosso desejo de que possamos crescer juntos e ir em busca dessa nova vida, de uma vida renovada, uma vida feliz, com bons pensamentos, com o poder de filtrar melhor aí as informações que nos chegam e trazer para o nosso coração, para o nosso peito, apenas aquilo que nos convém, aquilo que seja bom e saudável para nós. A Deus nosso Pai, a nossa gratidão por mais esse momento. Queremos continuar com essa busca pelo discernimento adequado, selecionando e separando o joio do trigo, separando aquele joio dentro de nós, ainda que nós fazemos questão de cultivar, como diz o Evangelho, os nossos demônios, que possamos expulsá-los, esses maus sentimentos que ainda eventualmente povoam a nossa mente. Que sejam todos abençoados, sintam-se renovados na sua energia salutar. Que todos os amigos aqui que estão ouvindo a minha voz, desse momento em diante, possam sentir essa brisa suave, sentir esse conforto espiritual, esse desejo de que possamos todos continuar caminhando sempre ao teu lado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais este dia. Queremos continuar tendo a tua permissão, Mestre, para estarmos aqui por muito tempo. E de preferência, sempre facultado a preservação do Evangelho de uma forma adequada, levando sempre a mensagem de forma positiva e fiel aos seus preceitos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por confiar em nós essa tarefa. Abençoe a todos nós, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.